Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. E nessa tarde te pedimos, vem Espírito Santo de Deus, ministra ao nosso coração. Todas as pessoas que estão aqui conosco, as outras que chegarão também, que possam encontrar na tua palavra, Senhor Deus, possam encontrar uma ministração especial para as suas vidas. Vem Espírito Santo de Deus e tem liberdade no nosso meio, aonde quer que cada pessoa esteja, possa se sentir nessa tarde tocado pelo teu Espírito Santo através da tua palavra. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha, a gente estava vindo aí nessa semana, vimos lá do capítulo 37 de Gênesis, a gente veio vendo toda a história de José. Ontem, a gente, quando se deparou aqui, né, com José, no capítulo 45, José se revelando para os seus irmãos, dizendo, olha, sou eu, né? José teve aquela sensação fantástica, né, de que os seus irmãos, ou seja, tudo aquilo que José tinha decidido, quando José reconheceu os seus irmãos vindo de Canaã até ali, né, eles chegaram lá no Egito, por causa da grande fome que estava batendo no mundo, e José era o governante naquela época. José bate o olho nos seus irmãos, reconhece seus irmãos não o reconhecem, e José ali, ele decide, ele toma uma decisão: eu preciso colocar vocês à prova. E José estava ali colocando seus irmãos à prova, até a cartada final, que foi aquele momento que a gente viu ontem, quando José indica para o seu administrador colocar ali uma taça, a sua taça de prata, na bagagem de Benjamim, e depois fazer com que o administrador, quando eles saíssem, o administrador percebesse e eles fossem pegos ali naquela armadilha. E aí então José ficaria com Benjamim como um escravo, né? E aí se repetiria toda a saga do que os seus irmãos fizeram a José. Lá atrás, seus irmãos, né, José era o filho favorito de Jacó, e os seus irmãos então deixam ele escravo no Egito e voltam para o seu pai dizer que o seu filho tinha se perdido. E agora estava para se repetir exatamente a mesma situação. Ia ser a mesma coisa, só que dessa vez surge um Judá transformado. E Judá naquele momento se levanta e diz, não, olha, de maneira alguma, então eu não posso imputar esse sofrimento a meu pai, nem eu fico aqui como teu servo, mas libera o teu filho. Meu pai não merece ter esse sofrimento. E aí eles se quebrantam ali, e é quando José então revela a verdade. José cai em prantos e diz, eu sou José, a quem vocês venderam como escravo, mas Deus foi comigo, e tudo isso foi uma providência de Deus, tá? Então, isso foi foi muito emocionante aqui no capítulo 45, quando José diz, agora José diz, no final do capítulo 45, diz, ó, voltem, porque é o seguinte, ainda falta muito tempo, ainda faltam 5 anos de grande fome. E se vocês ficarem lá, e a família do meu pai, todos morrerão, todos irão perecer. Então venham todos para o Egito, eu vou dar para vocês aqui um lugar para vocês morarem no Egito. O faraó ouviu que José estava com seus irmãos, o faraó honrou essa proposta e mandou então uma carruagens, coisas, para ir buscar Israel e toda a sua família, né, e trazer eles todos para morarem na terra do Egito. Tá? Então, isso aqui foi o final do capítulo 45. O que acontece a partir daí? Então a gente vai dar aqui uma passagem rápida, porque não dá tempo da gente ler tudo isso aqui, né, destrinchar tudo, mas vamos dar uma passada rápida por isso aqui. Aconteceu o seguinte, no capítulo 46, acontece que Deus conforta
o coração de Jacó. Jacó, quando soube que José estava vivo, disse, olha, eu preciso ir ver meu filho antes que morra, antes que eu morra. Né? E aí ele diz assim, ele queria ir, mas estava relutante em sair da sua terra e ir para o Egito. Mas olha só, no capítulo 46, no versículo 3, diz assim, Deus conforta o coração de Jacó. Veja só, ele diz assim, eu sou Deus, Deus do seu pai. E disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Deu uma pausada aqui, porque entrou uma ligação. Diz assim, eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Deus conforta o coração de Jacó, dizendo que ele podia descer ao Egito sem problema nenhum, né, que o Senhor estaria com ele e ele poderia descer com todo o povo. E então o capítulo 46 diz todo mundo que desceu, quem eram eles, que totalizavam ali 66 pessoas. Né, então tem toda aqui uma descrição. Lá longe, ora, no versículo 28, no capítulo 46, diz assim, ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen, porque Gósen era a terra que tinha sido destinada para que eles fossem morar. Eles iam para Gósen, que era uma terra lá do Egito. Quando ia lá chegando, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen, para encontrar o seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçando, ele chorou longamente. Longamente. Imagina aqui a cena agora, isso aqui 22 anos depois, 22 anos que José tinha deixado lá o seu pai, e agora, depois de 22 anos, ele se reencontra com seu pai. Né? Ele que era assim, muito chegado ao seu pai, ele era o preferido do seu pai. Então, aqui foi um momento de grande emoção para a vida de Jacó e para a vida de José. Tá? Então, ele, naquele momento ali, ele vai com José, ele se estabelece no Egito, eles estão ali no Egito, Jacó fica ali, já se passam alguns anos aqui então, e esses anos ainda continua. No capítulo 47 mostra que a fome continua muito severa em todo o Egito. Eu recomendo você depois ler, né, aqui esses capítulos, para ver todos os detalhes. Tá? Mas no capítulo 47 narra basicamente isso. Ele está ali com... são os últimos 5 anos das vacas magras, mas foi um negócio terrível. Então as pessoas começam a vender tudo que tinham para comprar comida, não tinha mais o que comprar. E o que aconteceu? As pessoas chegaram a José e disseram ali, olha só, no verso 18 do capítulo 47, não, o ano passou e o ano seguinte voltaram a José dizendo, não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e nossas terras. Não deixe que morramos e que nossas terras pereçam diante dos seus olhos. Olha, ele está ali, o povo está devastado no Egito, e agora o faraó tem uma seguinte proposição. Ele diz o seguinte, toda a população me vendam as suas terras, eu compro as terras, e então eu mantenho vocês todos alimentados. E foi a partir desse momento, né, que todas as terras do Egito, tudo passou a pertencer, né, todas as regiões ali, as circunvizinhanças, aumentou a terra do Egito, inclusive, porque toda a circunvizinhança
passou a ser propriedade de Faraó. Faraó compra absolutamente tudo, com tudo aquilo que eles tinham armazenado. Lembra? José tinha feito armazenar todas aquelas coisas. Eles compram tudo. O Egito agora, o Egito é alargado e todas a propriedade pertence agora a Faraó. Mas aí, José, ele tem uma atitude para com o povo, e aqui no verso 23, no capítulo 47, diz assim: José disse ao povo: ouçam, hoje comprei de vocês as suas terras para Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Então, José deu para eles, ou seja, o direito de permanecer morando, mas era preciso para isso uma coisa que vê o verso 24, diz assim: mas vocês darão a quinta parte de suas colheitas a Faraó. Quanto aos outros quatro quintos ficarão com vocês como semente no campo, para que você e os seus filhos vivam em suas casas. Então ele estabelece aqui uma espécie de imposto, que é um quinto, ou seja, 20% de tudo o que eles arrecadassem, eles deveriam dar para Faraó. Tem gente reclamando aí do dízimo, de 10%, mas aqui no Egito era 20%, viu? Era o dobro. Então o povo de Israel trazia sempre o dízimo. Aqui não, aqui era o 20% que tinha que ser dado a Faraó. Todo quinto pertence a Faraó. E todo mundo ficou muito feliz. Olha só o que diz o verso 25. No verso 25 ele diz assim, eles disseram: meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do Faraó. Ou seja, o povo deu as suas terras em troca de comida e ficou recebendo as sementes, e tudo que colhia, eles davam um quinto para Faraó, e ainda assim estavam super agradecidos. Isso aqui, o texto diz que depois permaneceu assim, esse decreto permanece até os dias de hoje, ou seja, até quando foi escrito isso aqui, esse decreto do quinto permaneceu. E esse decreto do quinto, só um parêntese aqui, ele foi exemplo, o quinto do Egito, o quinto de Faraó, ficou o quinto, conhecido como o quinto de Faraó. Ele foi um imposto que foi tomado por modelo em muitas regiões depois, muitos anos depois. Isso, as pessoas falavam, quer ver, a corte de Portugal mesmo imputou ao Brasil esse imposto que eles chamavam do quinto, era o quinto, que era o quinto de Faraó, que aqui no Brasil depois, ou seja, isso o povo se sentia tão explorado com essa carga tributária. Isso é só um parênteses, não é na Bíblia não, isso aqui é um parênteses na história do Brasil, que aí eles passaram a chamar de o quinto dos infernos. Já ouviu essa expressão? O quinto dos infernos, pronto. O quinto dos infernos é uma expressão que foi usada aqui no Brasil para combater esse imposto, que era um imposto assim, que é uma carga tributária tremenda em cima do povo. Hoje a gente está aí, paga muito mais do que 20%, então está pagando aí 30% de imposto, enfim, e a gente não vai falar sobre isso agora, que isso aqui é um outro assunto. Tá? Mas aqui foi aí o estabelecimento do imposto lá. E aí, depois o finalzinho fala de todo o estabelecimento, o último desejo de Jacó para José. Ele faz o seguinte, vê só, no verso 29, ele diz assim: aproximando-se a hora de sua morte, Israel chama seu filho José e lhe diz: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui
do Egito e sepulte-me junto com eles. Né? Junto com eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se, apoiando em seu bordão. Então, ele faz aqui o seu último pedido. Ele pede, então, para que, quando ele morrer, ele não fosse sepultado no Egito, mas que ele fosse sepultado lá na terra dos seus pais. Né? Então, aqui agora, a gente vai seguir um pouco mais adiante. A gente entra no capítulo 48. No 48 tem uma coisa muito bacana, muito interessante, que é o seguinte. O capítulo 48 começa dizendo assim, né? Algum tempo depois, não é preciso aqui que tempo é esse, tá? Chegaram para José e disseram: seu pai está doente. E ele foi vê-lo e levou consigo os seus 2 filhos. José tinha 2 filhos, né? Manassés e Efraim. E aí, José leva os seus filhos, e naquele momento, Jacó, ele chega para José, e ele está ali, sabe, no final da vida, aquela conversa ali, dizendo talvez, né, quando você está, assim, eu não sei, eu não cheguei a dizer na vida não, ainda espero, né? Mas eu fico imaginando, eu acho que é aquele momento que a pessoa está ali assim, onde as coisas sem importância, definitivamente, as coisas irrelevantes, elas passam desapercebidas. Vem à mente só o que realmente é o de mais importante. E talvez seja o que ele queria falar ali para José, naquele momento. E olha o que Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos, e darei essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Ou seja, ali, naquele momento, Jacó fala para Israel a aliança que Deus tinha feito com ele, como sendo a coisa mais importante da sua vida. E Jacó, ele está aqui meio que preparando José, ele conhecia a liderança de José, meio que como dando a José ali um atributo de primogenitura mesmo. E aí, naquele momento, acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte, olha só o capítulo, verso 5, diz assim, ó: agora, pois, os seus 2 filhos, que lhe nasceram no Egito antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Ou seja, porque os filhos de Israel, né, todos os filhos de Israel, seriam os nascidos nas terras que Deus deu. E ele disse: os seus filhos serão meus filhos. Efraim e Manassés serão meus, serão como Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus. Ou seja, Jacó aqui, ele está dando está trazendo para os filhos de José uma adoção que significa o seguinte: eles são meus filhos, então serão também meus herdeiros. Eles serão meus herdeiros. E isso se fazia ao primogênito, porque ali dava a árvore de descendência. E ele, quando Jacó estabelece aqui com José, isso significa também uma coisa. Significa que no repartir de toda a propriedade, depois as tribos ali, a terra de Canaã, José ficaria com o dobro. Ou seja, o dobro é sempre a conta do primogênito. Então, uma parte seria de José e outra dos filhos de José. Então, ficou muito tempo conhecido as tribos, depois que foram formadas, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim também. Inclusive, a tribo de Efraim foi uma das grandes tribos do reino do norte de Israel. Tá? Então, foi a tribo de Efraim.
Então, naquele momento, ele estabelece com José aqui esse pacto. E ele, nessa bênção que ele dá, tá? Eles herdam territórios, vão herdar, né? Tanto José como Benjamim. Opa, tentou entrar outra ligação aqui. Gente, olha só. Me dá um segundo aqui. Tá ficando escuro. Eu tenho que me levantar aqui para acender a luz antes que fique totalmente escuro. Pronto. Opa! Vamos lá. Deixa eu me posicionar aqui. Pronto. Pronto, agora temos luz novamente. Tá? Então vamos lá. Ele estava aqui, né? Jacó está trazendo a bênção. E tem uma coisa muito interessante aqui, é o seguinte, é que o texto diz que Jacó, ele está perdendo a visão. Ele está perdendo a visão. Ele não consegue enxergar bem. E ele diz assim, olha só, aqui, cadê? Olha, verso 10, capítulo 48, verso 10. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada. Ele mal podia enxergar. Por isso, José levou os seus filhos para perto dele. O pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que viria a sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos. E aí, gente, olha, aqui eu gosto de me pegar a esses detalhes, alguns detalhes aqui, mas esse momento aconteceu aqui um fato interessante, que é o seguinte: José leva os seus filhos para Jacó abençoar. Existia uma tradição que a bênção era dada por imposição de mãos, a mão direita. E aqui diz o texto que José coloca Efraim, que é o seu filho caçula, ao lado esquerdo de Israel, e coloca Manassés do lado direito de Israel. Mas só que Israel inverte as mãos, e então ele traz aqui, ele abençoa, olha só, ele abençoou eles, né, abençoando o caçula. E diz o seguinte aqui, ó, verso 17: quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudar a cabeça de Efraim para Manassés. Mas ele lhe disse, não. Ele lhe disse, não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo também grande. Apesar disso, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo, o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar aos outros com essa expressão, que Deus faça de você como fez a Efraim e a Manassés. Olha, aqui, nesse momento, o que acontece? Jacó, ele repete a mesma atitude que o seu pai Isaac tinha feito com ele, né? Porque Esaú era o mais velho, mas abençoou a ele que era mais novo. E ele inverte também aqui e abençoa o filho mais novo de José. Isso por pura deliberação, ou seja, por direção de Deus na vida dele. Mas meio como que se repetisse a história profeticamente. Isaac não enxergava bem naquela época também. Aqui Jacó
também não enxergava bem, ele decide abençoar o mais novo como sendo o primogênito, e Efraim vem a se constituir numa grande tribo. A gente vai ver até um pouco mais disso na sequência. Tá? O capítulo 49, tem, né, como ponto principal um ato profético. Jacó, né, Israel está no fim da sua vida ali, está para morrer, e ele manda reunir todos os seus filhos vêm diante dele, e ele sai então profetizando, abençoando um por um. E ele começa então pelos filhos de Lia, né, que sido a sua primeira esposa, embora Raquel fosse a preferida, a gente já viu isso, mas ele pega aqui os filhos, né, do versículo 2, aqui, versículo 3, na verdade, né, que ele diz assim, versículo 2, reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz o seu pai Israel. E aqui do verso 3 até, cadê aqui, onde é que está Isacar? Até o verso 15, ele abençoa os filhos de Lia, né? Ele profetiza nos filhos de Lia. E olha que coisa interessante, eu vou ver só alguns aqui, mas ele diz o seguinte, primeiro, Rúben, verso 3, Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, pois você subiu à cama do seu pai, e ao meu leito o desonrou. Ou seja, nesse momento aqui, Jacó tira o direito de progenitura de Rúben. Ele se lembra aqui de uma coisa que aconteceu lá atrás, a gente chegou a passar por isso aqui rapidamente, quando Raquel morreu. Isso está aqui no capítulo 35. Nossa, deixa eu voltar aqui no capítulo 35. Cadê? 35, no verso 22, diz assim, ó, na época em que Israel vivia naquela região, Rúben deitou-se com Bila, concubina do seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Ou seja, depois que Raquel morreu, ele pega, se deita com a serva dela, Bila, né? Mas só que Bila era concubina do seu pai. Ele comete, ou seja, ela era mãe de alguns de seus irmãos. Ele comete aquele ato de incesto. E Israel lembra isso aqui agora, e dizendo que você desonrou o meu leito. E aí ele retira o direito de progenitura. Tá? Depois ele fala para Simão e Levi. Simão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não tenha que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia, porque em sua ira mataram homens ao seu bel prazer. Então ele traz aqui uma palavra dura, né, contra eles. Lembra que Simeão e Levi, naquele episódio lá da sua irmã, né, de Diná, eles lá contra os efraimitas, né, eles chegaram lá e eles foram lá e mataram aquelas pessoas, né? Então isso aqui foi aonde? Isso aqui foi contra o efraimitas, não, contra o povo de Siquém, né? Isso é lá no capítulo 34. No capítulo 34, ele chega lá e trama ali, faz com que todo o povo faça circuncisão, quando está todo mundo ali, todos os homens estão se recuperando, ele vai lá de noite, os dois vão lá e mata todo mundo. Então, com isso, Simeão, né, aqui mostra que a tribo de Simeão, ela nunca teve uma grande repercussão, né? Ela foi sequer citada
Depois lá, posteriormente, quando Moisés, em Deuteronômio, fala os grandes descendentes das grandes tribos. Então eles foram dispersos. A tribo de Simeão foi dispersa. A tribo de Levi também foi dispersa. Ela não foi uma tribo que foi próspera como terra, como agricultores, nada disso. Mas eles foram dispersos e ficaram entre as tribos. Mas Deus, na sua generosidade e na sua, digamos assim, soberania, Deus fez da tribo de Levi, que ali seriam os sacerdotes, seriam todos os levitas, né? Então todos os levitas, os descendentes de Levi, seriam os sacerdotes em todas as tribos. Tá? Então, inclusive, um dos descendentes mais famosos da tribo de Levi foi Moisés. Né? Moisés é um descendente aqui da tribo de Levi. Tá bom? Aí depois, ele vem falar de Judá. Judá tem uma coisa muito interessante. Judá tem uma instabilidade, mas ele aqui agora, ele torna-se uma tribo, né, a bênção, né, porque quando foi Judá quem foi lá, né, que mostrou regeneração diante de José. Foi Judá que assumiu essa liderança. E seu pai disse assim, vê só, verso 8, Judá, seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa, como um leão que se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem um bastão o comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Aqui, a grande profecia, a tribo de Judá, diz assim, o cetro sempre estará nas suas mãos, ou seja, os grandes reis de Israel vieram da tribo de Judá, um deles foi Davi, né? Davi vem da tribo de Judá, e esse que virá, né, aqui, que todas as nações obedecerão, é o próprio Jesus. Jesus, ele é descendente da tribo de Judá. Tá? Então, Judá se torna uma das tribos mais, né, um reino poderoso, porque depois é dividido o reino do norte, o reino de Israel, com o reino de Judá, e o reino de Judá é o reino mais forte, que fica mais fortalecido aqui graças a essa profecia. Aliás, é justamente da descendência de Judá que veio o termo judeus. Né? Aqui depois de Judá é que o povo hebreu é também conhecido como judeu. Judeu é uma referência aos descendentes da tribo de Judá. Então, todo o povo de Israel acaba sendo também conhecido como judeu pela bravura aqui da tribo de Judá. Tá bom? Então, na sequência, aqui, ele fala ainda dos outros filhos, né? Fala, né, a profecia da vida de Zebulon, depois de Zacar, né? Aqui, e aí termina os filhos de Lia. Depois vem, ele fala a bênção dos servos, né? Fala de todos os servos. Então ele fala aqui, ó, dos descendentes das concubinas. Então ele vai um por um aqui. Ele vai falar primeiro dos filhos de Bila, né? Que fala de Dan, fala de Gade, fala de Aser e de Naftali. Tá bom? Então ele fala de cada um aqui. E depois, a partir do verso 22, Jacó vem falar dos filhos de Raquel. Os dois filhos de Raquel, que são quem? José e Benjamim. E José é colocado aqui justamente nesse momento como o sucessor, né? Aquele que recebeu o lugar de Rúben. A profecia sobre José é uma profecia de progenitura, ou seja, que as tribos que iriam ser a partir de José seriam consideradas tribos também descendentes diretamente de Israel.
diretamente de Jacó. Tá bom? Então depois disso, vem o finalzinho do capítulo 49, mostra a morte de Jacó, como foi a morte de Jacó, tá? E ele pede aqui para ser sepultado junto com seus pais, enfim, como ele tinha solicitado antes. E no capítulo 50, vem então a primeira parte do capítulo 50, vem justamente o luto, todo mundo, o grande luto, e José tomando para si aqui, o começo do capítulo 50, mostra José querendo honrar o pedido do seu pai de não sepultar ali no Egito. Apesar dele ter feito todas as honrarias no Egito, embalsamou ele no Egito, fez tudo aquilo lá, mas olha só, ele chega aqui no verso 4, olha o que José diz. José vai até a corte de Faraó. Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o Faraó em meu favor. Diga-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permitam partir e sepultar meu pai. Logo depois eu voltarei. E aí, na sequência, Faraó, ele traz então a resposta: vá e faça o sepultamento do seu pai, como ele o fez jurar. E José então segue, diz o texto depois que todo mundo foi, inclusive egípcios, foi uma grande caravana, foi uma grande, um grupo muito grande, foram até a terra de Canaã, lá onde estavam sepultados os seus, onde Abraão tinha sido sepultado, onde Isaac tinha sido sepultado, e depois José voltou para o Egito com seus irmãos. Eles voltaram, porque a terra lá estava devastada. Agora, vê aqui esse finalzinho. Vê que coisa interessante. Eu vou ler aqui o capítulo 15, ou versículo 15. Versículo 15 tem o seguinte, tá? Tem uma... Aqui para mim é a lição dessa história de José toda, é resumido aqui nesse finalzinho do capítulo 50. Aqui mostra a convicção profética de José. José tinha uma convicção plena, do que era o seu papel, qual era o seu propósito. Vê só, verso 15. Vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, ou seja, o que é que unia José aos seus irmãos ali? Para os seus irmãos era apenas o seu pai. E diz que eles, assim, diz assim, eles disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhes causamos? Gente, essa turma ainda estava, agora nesse momento, estava morrendo de medo. Vê. Então, mandaram um recado para José, dizendo que José estava lá na corte, com o Faraó, e eles viviam na cidade de Gósen. Eles mandaram um recado: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos e que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos teus servos, dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. José recebe esse recado, que era aqui, finalmente, os seus irmãos pedindo perdão a ele por todo o mal que fizeram. Tá? José chorou. Sinceramente, eu fico na dúvida. O que é que José chorou aqui? Vamos interpretar esse choro de José. Agora, por inferência. Assim, José chorou porque ficou comovido com a ação deles. José chorou porque, puxa, era isso que eu esperava. José chorou
porque eles estavam com medo. José chorou nada. Será que eles não entenderam que eu já perdoei, não? Eu fico pensando, por que José chorou aqui nesse momento? Aí diz no verso 18, depois vieram seus irmãos, prostrando-se diante dele, disseram, aqui